Boa noite a todos. Vamos iniciar mais uma live. Desde já nós queremos agradecer a todos vocês que estão aqui presentes. Gostaria de iniciar com um pedido de oração, pedir ao pastor Zé Nuno para orar nesse momento, pedindo pela direção desse trabalho, que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Pastor Zé Nuno. Santo e eterno Deus, nós glorificamos e exaltamos o teu santo nome. Nesta hora, Deus, que iniciamos mais esta programação, esta live, que o Senhor seja sobre nós, que seja realmente uma palavra de edificação para todos que estamos conectados, que o Senhor possa usar grandemente pastor Isaías na ministração da palavra, os louvores, e que tudo seja para a glória e honra do teu santo nome. Em nome de Jesus, oramos. Amém. É bom estarmos juntos, Glória a irmão. Deus. É bom estarmos em mais uma live do Conexão com Cristo. Beleza, Tony, aí? Valeu, que bom poder contar dessa turma boa, né? Queridos, o orador de hoje, né, é uma pessoa muito conhecida do irmão Edir Borges. Edir conviveu com essa pessoa e o conhece bastante. Boa noite, a graça e a paz do Senhor estejam presentes em cada coração nessa noite. O entrevistado de hoje é o pastor Isaías Andrade Lins Filho, pernambucano do Recife, porém baiano por adoção. Pastor Isaías é casado com a irmã Enilda Falcão Lins e é pai de 3 filhos. O Eric, advogado e pastor em Salvador. Isaías Neto, desembargador no Tribunal de Justiça de Pernambuco. Aliás, o desembargador mais jovem da história do Brasil. Assumiu no Tribunal de Justiça de Pernambuco e é desembargador lá. E Liliane, que é coordenadora do curso de Administração em Saúde da UFBA. Isaías Neto nasceu em Jacobina. Portanto, a família Lins tem raízes nessa terra do ouro. Pastor Isaías pastoreou a PIB de Jacobina de 1968 até 1972, quando foi para o sul da Bahia, onde assumiu o pastorado das seguintes igrejas: PIB de Itabuna, Igreja Batista Lindinópolis, em Ilhéus, Igreja Batista 7 de Setembro, em Piauí, e a PIB de Buerarema. Em 1984, ele foi convidado para dirigir a Igreja Batista dos Mares, em Salvador, onde está até hoje como pastor sênior. Portanto, são 38 anos de pastorado nessa igreja e 56 anos de currículo pastoral. Pastor Isaías teve atuação destacada nas comunidades por onde passou. Em Jacobina, ele foi professor do Diocleciano, nosso conhecido CEDBC. Lecionou as matérias de Psicologia e Educação Moral e Cívica. Foi também diretor do INCRA, na gestão do prefeito Zuquinha Prado. Em Itabuna, ele foi secretário da prefeitura durante 12 anos seguidos. Chegando a Salvador, fundou o escritório de advocacia Lins e Lins Advogados Associados, juntamente com sua esposa, doutora Enilda, e hoje também fazem parte da equipe de advogados do escritório seu filho Eric e seu neto Mateus. Portanto, essa pessoa amiga, esse pastor militante da Igreja de Jesus, que teremos a oportunidade de ouvir nessa noite. A entrevista será conduzida e mediada pelo pastor Robson, da PIB Jacobina, a quem passo a palavra nesse momento. O pastor Robson, me permita, pastor, antes do senhor pegar a palavra, eu quero, nesse instante,
dizer que é muito bom ter todo mundo aqui nessa live. É gostoso poder contar com a participação de todos vocês, e os que estão em casa também, estão no YouTube, né? Aqueles que estão na live e os que estão no YouTube. Muito obrigado por estarem presentes, por estarem participando. Nosso pedido é que você possa se inscrever em nosso canal, ativar o sininho, né? E também comentar, se possível, para divulgar o nosso canal. E é muito bom poder louvar ao Senhor. Antes do pastor Robson, nós queremos ouvir a palavra do nosso Deus através da música. E alguém vai falar sobre isso, vai apresentar quem vai participar do louvor nesse instante. É o grupo Altas Vozes, né? A turma mudou, chama agora de banda, mas eu sou da época do conjunto musical. É liderado pelo nosso irmão Genaldo, que está dando um tchauzinho aí. É o regente do grupo. A maior parte desse grupo foi da minha época, da minha mocidade. Acho que metade do grupo está aí. Esses irmãos têm alguns anos de estrada, louvando ao Senhor em várias igrejas. Vou deixar o irmão Genaldo à vontade para apresentar o grupo, para não demorarmos muito. E logo em seguida eles estarão cantando, louvando ao Senhor. Logo após a música do Altas Vozes, o pastor Robson tem a palavra. Nos ouvindo? Ok. A paz do Senhor, irmãos. É um prazer muito grande estarmos aqui participando dessa live. O grupo vai fazer 9 anos de existência. A maioria das pessoas de lá da igreja agora está mais dividido. Mas vamos apresentar rapidamente aqui as pessoas. Adriana, canto soprano. Flávia, eu canto contralto. Eli, contralto. Eu sou o Genaldo, líder, e canto tenor. Nós queremos louvar a Deus com 3 hinos do nosso repertório que tem nos falado muito. Então, o primeiro hino que a gente quer cantar vai louvar a Deus com Eu e Meu Lar. Enquanto prepara aqui, só dizendo, Tonho, que você é um pouquinho mais velho que a gente, tá? A gente era pequeno quando você chegou em Brota, já adulto. Estamos reunidos em um só pensamento, nosso Pai Celestial exaltar, pois mandou Jesus. A minha família, tanto quanto eu, vamos adorá-lo, porque nós sabemos que não há outro que mereça tanto. Assim vamos estar nesse nosso viver, até Ele voltar, até que possa ver que eu e o meu lar servimos a Jeová. Você quer servir, não deixe nada aqui, seu louvor reprimir, porque eu e o meu lar servimos a Jeová. Somos cegos, porque Ele é digno. Somos cegos, porque Ele é digno. Diga pra mim a quem você quer servir, não deixe nada aqui, seu louvor reprimir, porque eu e o meu lar servimos a Jeová.
agora chamada Rogamos Bênçãos. E só antes de cantar, queria dizer que nós temos tido também o privilégio de rodar pelo interior da Bahia, de cantar em igrejas tão queridas, como lá em Piauí, na PIB de Rio Novo, na 7 de setembro, e em Santo Antônio de Jesus, e tantos interiores pelos quais temos passado. Até a Argentina o Senhor nos levou. E aqui estamos para louvar também com os irmãos e rogar bênçãos da parte do Senhor sobre nós. Rogamos bênçãos, rogamos paz, conforto e proteção dos nossos ao dormir. Rogamos cura e riquezas mil, e por tua intervenção aliviando a dor, por teu amor nos ouves o clamor, nos concedendo que tu vês que é maior. E se as tormentas trazem bênçãos, e se no choro a salvação, se no clamor de muitas noites vemos que perto está, Senhor. Provações fazem-me ver tua graça sobre mim. Rogamos sempre tua voz ouvir, e não suportamos quando difícil é te sentir. Duvidamos do teu amor, duvidamos das promessas que fizeste a nós. Por teu amor nos ouves o clamor, até mesmo quando a fé nos faltou. E se as tormentas trazem bênçãos, e se no choro a salvação, se no clamor de muitas noites vemos que perto está, Senhor. Provações fazem-me ver tua graça sobre mim. Quando abatido e a escuridão nos alcançar, Deus mostra que aqui não é nosso lar, não é nosso lar. E se no choro a salvação, se no clamor de muitas noites vemos que perto está, Senhor. Se meus maiores desencantos, toda dor que sinto aqui, revela que este mundo não preencha sede que há em mim. Provações fazem-me ver, nas tormentas eu terei tua graça sobre mim.
E agora nós vamos cantar uma última canção, e antes de nos despedirmos dessa live, gostaríamos de pedir que os irmãos nos acompanhem nas redes sociais. Nós temos o Instagram, que é @altasvozes, e temos também nossas músicas, algumas gravadas nas plataformas digitais todas, no Deezer, né, moça? No Spotify, você pode escutar no YouTube também. E é isso. E agradecemos, viu, aos irmãos pelo convite. Nós não vamos poder ficar porque nós temos um compromisso agora, mas, se Deus permitir, estaremos juntos em outros momentos. Deus os abençoe. Ore por nós. Nos desertos dessa vida, na escuridão da noite fria, me ajude a esperar em teu amor. E quando tudo for incerto e eu não te sentir por perto, eu vou esperar em teu amor. Até que a tua luz brilhe, eu cantarei em teu louvor. Até que a tua luz brilhe, eu vou esperar em teu amor. Porque os que esperam no Senhor, diz a palavra, eles andam e não se cansam, eles correm e não se fatigam, porque o Senhor renova as suas forças. Nos desertos desta vida, na escuridão da noite fria, me ajude a esperar em teu amor. E quando tudo for incerto e eu não te sentir por perto, eu vou esperar em teu amor. Até que a tua luz brilhe, eu cantarei em teu louvor. Até que a tua luz brilhe, Eu vou esperar em teu amor. Até que a tua luz brilhe, eu cantarei em teu louvor. Até que a tua luz brilhe, eu vou esperar em teu amor. Eu vou Esperar em teu amor. Amém. Deus abençoe, irmãos. Muito obrigado, irmãos. Deus abençoe. Amém, meus irmãos, graça e paz a todos, mais uma vez, aqueles que chegaram depois. Que bênção, Altas Vozes, um grupo vocal muito abençoado, não conhecia, que bênção, glória a Deus. Meus irmãos, é claro, com muita alegria que nós estamos aqui e recebendo o pastor Isaías, não conheço pessoalmente, mas sou muito agraciado pela história, pelo ministério, pelos frutos que ele deixou aqui na PIB de Jacobina. Como pastor atualmente, eu recebi os efeitos, né, de vários ministérios, de vários pastores que passaram por aqui, e claro, do querido pastor Isaías,
que sempre, quando nós precisamos de um vídeo, de uma palavra, sempre tem nos ouvido e atendido nossos pedidos aqui. E, claro, sempre ouço dos irmãos da PIB de Jacobina com muito saudosismo sobre o tempo que a igreja foi pastoreada pelo pastor Isaías. Eu não estou vendo, deixa eu só dar uma olhada aqui. Agora, pastor Isaías. Lindos cabelos brancos, barba branca, sim, bonitão. Queria ter essa para mim é cabeleira. uma alegria muito grande, pastor Robson, eu estar privando com os irmãos. Pastor, eu quero, antes de passar a palavra em definitivo para o senhor, que a gente possa orar, para que os nossos corações estejam abertos, para que o nosso coração esteja faminto pela palavra de Deus, e assim como Deus tem te usado e eu vi o seu currículo, sua história como pastor e como servo de Deus, em tantos lugares que o Senhor já foi instrumento e continua sendo da palavra do Senhor como ministro do Evangelho, nós queremos orar para que Deus continue te usando e hoje, mais uma vez, nossos corações sejam encharcados pela graça do Senhor, pela palavra de Deus que vem dos seus lábios. Vamos orar, meus queridos irmãos. Querido Deus, amado Pai, graças te damos por essa noite, por tudo que já temos ouvido e falado aqui nessa live, e que tudo, ó Deus, continue sendo para a honra e para a glória do teu santo nome. Tu és o centro das nossas vidas, dessa noite e dessa reunião que nós estamos aqui. Que o Senhor receba toda essa glória e todo louvor por cada obra que o Senhor tem feito na vida de cada pessoa que está aqui nessa live. E nesse momento nós abrimos o nosso coração, dispomos o nosso coração e os nossos ouvidos espirituais para receber a tua palavra, como, ó Deus, uma terra seca que precisa tanto da água. Nós precisamos da tua palavra. Usa o teu servo, pastor Isaías, e que ele, como ministro do Evangelho, mais uma vez seja boca e instrumento do Senhor para a vida de todos aqueles que ouvem. É a nossa oração e oramos em nome de Jesus. Amém. Pastor Isaías, o senhor está com a palavra. Que Deus te abençoe e te use nessa noite. Muito obrigado, pastor Robson. É uma alegria muito grande poder estar participando deste momento especial na vida dessa primeira Igreja Batista de Jacobina, onde eu tive o prazer de ser o pastor de 1968 até 1972. Quero dizer aos amados irmãos que a palavra que trago nesta hora não é uma palavra filosófica, nem calcada em teologia ou em sociologia, mas é tão somente uma palavra bíblica, fincada com esteio na palavra do nosso Deus. E o tema é o benefício das provações na vida cristã. Este tema, embora seja um tema de caráter filosófico e sociológico, mas ele tem tudo a ver com a vida do crente. A vida do servo do Senhor, da serva do Senhor, é inquestionavelmente uma vida de provações, porque a cada dia que nós passamos por elas, nós crescemos na graça e no conhecimento do Senhor. O texto que nós estamos trazendo para os irmãos é o Salmo 10, verso 1. Por que te conservas ao longe, Senhor? Por que te escondes em tempos de angústia? Tão somente este texto.
É bem verdade que hoje em dia há se proliferando em muitas igrejas e nas mentes dos teólogos, de muitos, até de renome, questões que estão a valorizar muito mais ao ter do que ao ser. E isto porque nós estamos vivendo um mundo utilitarista. Passamos por grandes problemas por causa do mundo estar se transformando em um mundo utilitarista. Por que nós enfrentamos provações? Será que Deus gosta de nos ver enfrentando diariamente conflitos? Qual é o objetivo de vivermos como servos e servas enfrentando tantas provações? Meus queridos irmãos, amigos diletos, que porventura estáis também a nos assistir através do YouTube, das redes sociais, a Igreja de Cristo, ela tem enfrentado as mais diversas provações e testes que possamos imaginar desde o seu início. A Igreja de Cristo, desde os primórdios, os primeiros séculos, teve que viver em meio às perseguições terríveis, em meio aos conflitos existenciais, conflitos teológicos, tem sido enfrentado, assim, meus irmãos, uma luta constante dentro e fora da própria comunidade cristã, que ao longo do tempo se desenvolve fazendo com que passemos por grandes e sérias provações. A Bíblia nos ensina a respeito de algumas provas e provações que viveram muitos homens de Deus. Porque Deus tem testado historicamente o seu povo durante esse tempo todo. Nós, cristãos, sempre relembramos os 40 dias que Jesus passou no deserto e ele próprio, o Filho de Deus, nosso Senhor e Mestre, ele viveu no deserto de tal sorte que sempre existiam lutas e dificuldades a enfrentar. E a Bíblia está repleta de exemplos de servos e servas do Senhor que constantemente passaram por testes e provações como parte de uma preparação e de formação do caráter. Por exemplo, Noé, o querido Noé, esperou 120 anos antes que chovesse, de acordo com o que ele havia falado. Ele disse algo ao povo e esperou 120 anos para que acontecesse. Abraão esperou 25 anos para ter o seu filho, o filho da promessa. José foi preso, esperou 14 anos na prisão por um crime que não tinha cometido. Jó
esperou um longo período, possivelmente entre 60 a 70 anos, para poder receber do Senhor o que podemos chamar de justiça de Deus. Temos muitos outros exemplos de pessoas tementes a Deus, de servos abnegados, como Davi, Elias, Jeremias, entre muitos outros, e outras servas também que enfrentaram duras provações. Testes e provas são temas, portanto, recorrentes em toda a Escritura Sagrada. Em toda a Bíblia Sagrada, nós encontramos os servos do Senhor enfrentando lutas, batalhas. Alguém já disse que não existe glória sem Calvário. E nós sabemos que é verdade. Não podemos esquecer, nem tampouco deixar de lembrar, que os cristãos enfrentamos provações ao longo de nossas vidas, algumas de modo mais severo, outras de forma mais leve. E o Salmo 34, no verso 19, a palavra de Deus diz: muitas são as provações dos justos, mas de todas elas o Senhor os livra. Vez por outra, meus amados irmãos em Cristo e amigos que nos ouvem, vez por outra, sem demorar muito, devemos trazer à lembrança algumas coisas e refletir sobre a nossa vida, a vida cristã, a vida que estamos levando, ou, quem sabe, talvez, o arremedo de vida cristã que estamos vivendo. Porque tem muita gente, muito cristão, quero compartilhar com meus colegas pastores que estão aí, já os saudei através do início, e quando estávamos papeando, né? Irmãos, nós estamos vivendo dias difíceis e tem muita gente que não está levando a sério o estado espiritual da sua vida, esquecido ou fazendo que está a esquecer que Jesus Cristo está às portas. A vida cristã não é brincadeira, não. A igreja, a PIB de Jacobina, completando seus 80 anos de vida, um luzeiro constante aí nessa região noroeste da Bahia, esta igreja tem sido um farol a iluminar as trevas, porque é uma igreja que tem instado a tempo e fora de tempo. Mas tem gente que não está se dando conta da seriedade da vida que está levando, que chama, às vezes, de vida cristã. Mas de vida cristã, se for espremer, não sai nada. Deixa muito a desejar. A verdade é, meus irmãos, minhas irmãs, amigos e amigas, que em muitas ocasiões, nós, servos e servas do Senhor, dizemos que não temos tempo nem de orar, nem para parar e orar e exercer as mínimas disciplinas espirituais para podermos ter uma vida cristã equilibrada. E o pior,
é que hoje em dia os pastores, muitos deles, têm se envolvido tanto com as coisas do mundo que não estão preocupados em pregar a sã doutrina, a palavra do Senhor. Querem pregar mais coisas que o povo gosta de ouvir. Quando se fala do evangelho e das responsabilidades que o crente deve ter, muita gente não gosta. Entroncha a cara, faz biquinho, se mexe de um lado, se mexe do outro, fica zoado, endoida. Eu não tenho... o meu compromisso é de proclamar a palavra. O compromisso pastoral não é com cada irmão de cada igreja. O compromisso pastoral é de proclamar o evangelho, a mensagem sã. Há igrejas, hoje em dia, que não é o caso da PIB de Jacobina, nem da Igreja Batista dos Mares. Mas há igrejas, hoje em dia, que nem púlpito tem mais. Igrejas que têm um palco. E lá o povo pula, dança, faz retetê, fica zoado, só falta voar. Você vai espremer esse povo, não sai nada. Nada de consistência de vida espiritual. Meus irmãos, nós temos de ter uma vida equilibrada para podermos seguir em frente, porque fraquinhos, cambaleantes, anêmicos, trôpegos, sem robustez espiritual, nós não podemos seguir. Não podemos. Teremos algum inanismo durante a caminhada, desmaiaremos. O açúcar vai baixar e você vai desmaiar. Porque se você não estiver ligado à palavra do Senhor, à comunhão com o Senhor, na sua vida espiritual dioturna, o crente tem que ter vida espiritual responsável. Mas acontece que, lamentavelmente, a gente ouve poucas palavras que requeiram dos irmãos, dos cristãos em geral, compromisso com o Senhor. Já basta de religiosidade. Já basta de querer ser religioso, ir para a igreja de manhã, de tarde, de noite, não é? Mas sem compromisso, não adianta de nada. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai. Então, se nós tivermos robustez espiritual, se nós estivermos constantemente orando, lendo a palavra, absorvendo os ensinamentos do Senhor, nós seremos capazes de enfrentar este mundo que vai de mal a pior. De mal a pior. Muita gente quer viver sem compromisso. Talvez a vida de Jó tenha sido um exemplo evidente disso. E diante deste conflito, muitos começam a duvidar de Deus. Porém, esquecem que Deus não deseja o mal para aqueles que amam e têm escolhido para serem parte da sua igreja. Nós somos o corpo de Cristo. O templo da PIB de Jacobina está lindo. Aquela fachada, a estrutura do templo, a parte interna do templo. Eu estive aí há uns 6 anos atrás, pregando numa série de conferências,
na verdade, está lindo. Mas a igreja não é a estrutura. A igreja é você, meu irmão, minha irmã. A igreja somos nós. Nós somos o templo de Cristo, onde o Espírito Santo habita. Nós somos o templo de Cristo. Então, ser religioso, apenas por ser religioso, de nada adianta. Por sinal, não tenham a mínima dúvida de que amanhã ou depois iremos observar que pessoas que agiam como verdadeiros religiosos não chegaram a ouvir do Senhor o vinde benditos do meu Pai, para o reino que vos tenho preparado desde a fundação dos séculos. Diante deste conflito, muitos começam a duvidar de Deus. Conflito espiritual. Porém, esquecem que Deus não deseja o mal para ninguém. A palavra de Deus diz assim, em Hebreus 12, 5 e 6, vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filhos. Meu filho, pode também ouvir minha filha, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga a todo aquele a quem aceita como filho ou como filha. Os apóstolos Paulo e Barnabé, eles conheciam a importância de perseverar em meio aos conflitos. E por este motivo eles fortaleciam os discípulos e encorajavam os discípulos a que permanecessem na fé, dizendo é necessário que passemos por muitas tribulações, provações, para entrarmos no reino de Deus. Atos 14, 22. Nós, como cristãos, temos de cuidar da salvação que o Senhor nos outorgou. Aquele que perseverar até o fim será salvo, receberá a coroa, o galardão. Os conflitos e testes são parte da jornada da vida cristã. Meus irmãos, meus amigos, minhas irmãs e minhas amigas. Talvez nem todos enfrentaremos as mesmas provações, nem conflitos, porém existe uma fortíssima tensão entre as virtudes e os valores do tempo em que nós estamos a viver e que, apresentados pelas Escrituras Sagradas, nos mostram que devemos ter cuidado com a vida cristã. Paulo escreveu para o seu auxiliar de ministério, Timóteo, dizendo assim, de fato, todos que desejam viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Mas sabe o que é que acontece, meus amados, dessa igreja maravilhosa que está completando 80 anos de vida? O que acontece é que muita gente está acomodada. É tempo de missões. É tempo de sair das
casas, dos lugares confortáveis, do sofá tão tranquilo que a gente tem na casa da gente e partir para falar de Cristo às pessoas que estão também carentes. Eu me lembro de quando Jesus passava pela cidade e ele olhava e descortinava muita gente, multidões, e ele contemplava as multidões como ovelhas que não tinham pastor. Há uma necessidade inconteste de que nós nos apiedemos dessas pessoas, tenhamos empatia por elas. Mas o que é que acontece hoje em dia? Tem pessoas que entram nas igrejas. Eu sei que aí não acontece isso, que essa igreja sempre foi amável e afável. Mas tem pessoas que entram nas igrejas que não são, às vezes, nem cristãs, entram e saem do mesmo jeito, sem o estender de mão, sem uma palavra de aconchego, sem um gesto de empatia, de simpatia, sem um abraço. Não estou mandando ninguém se abraçar em tempo de Covid, não, porque eu sei que a Covid está pegando ainda muita gente. Mas acontece que uma palavra diz mais do que, às vezes, um abraço. Mas tem muita gente carente de uma palavra de amor. E, lamentavelmente, existem irmãos e irmãs dentro das igrejas cristãs, evangélicas, que, por já terem a salvação em Cristo, é bem verdade que, se elas não cuidarem, elas vão ter um ledo engano com algumas coisas, que se acomodaram. Então, quem quiser, que se lixe. Eu já angariei minha salvação, eu já recebi do Senhor a lavagem no sangue do Cordeiro, eu já sou uma nova criatura. Por que não estender também este privilégio e este benefício para o teu vizinho? Tem gente que não cuida nem das pessoas que são de dentro de casa. Tem gente assim. Então, nós estamos vivendo dias difíceis. Portanto, este assunto sobre as provações, nós resolvemos trazê-lo para nosso pensamento e entendimento, porque, embora as provações sejam e venham atravessando séculos, mas elas são atuais. Nós estamos vivendo hoje, nesse momento político, há famílias já brigadas, irmãos brigados, pai e filhos brigados, mãe e filhos brigados, por causa de política, por causa de partido. Divisão é coisa do diabo, não é de Deus. Divisão não é de Deus, é do diabo. Agora, é claro que as pessoas gostam de... pastor, prega uma coisa amena. Ninguém me falou nada disso, viu? Quem me convidou me deixou à vontade. Não é o caso, mas eu chego em alguns lugares, diz, pastor, aguente aí as pontas um pouquinho. Não. Se eu fui chamado para pregar e pregar o evangelho, eu toco o pau, não quero nem saber. Eu falo o que a palavra de Deus manda fazer. Porque melhor é obedecer a Deus do que aos homens. Eu não conhecia pastor Robson. Pastor Robson Santos, meu querido colega, hoje está conhecendo esse pastor meio doido, viu, pastor?
Eu sempre fui desse jeito que sou aqui. Não tem jeito. Desde que eu fui para o seminário, desde meus 16 anos de idade, quando eu entrei no seminário, eu já era desse jeito e não parei até hoje. Minha mulher disse, você não tem mais jeito, não. Eu disse, pois é, deixa assim mesmo. Vamos adiante. Mas, meus irmãos, as provações na vida dos cristãos, elas são pertinentes para formar o caráter de Cristo em nós, para nos preparar para podermos suportar os problemas e os conflitos da vida, seguindo o exemplo de Cristo, porque o nosso exemplo, o nosso paradigma é Cristo. Cristo é que é o nosso mestre. É para que nós fiquemos adestrados ao ponto de fazermos ou de podermos fazer o uso dos meios que Deus disponibilizou para fortalecermos o nosso caráter e nos fazer mais à imagem e semelhança do seu Filho amado. É para isso que servem as provações. Não pensemos jamais que o Senhor se esqueceu de nós. Ele não se esquece de nós. Eu conheço muitos pastores e cristãos sinceros que estão confiantes que o desejo de Deus é que nós vivamos vidas abençoadas, vidas sem problemas, sempre em perfeita felicidade. Mas não é sempre assim que acontece. E eu tenho certeza que isso acontecerá um dia. Mas quando Cristo voltar para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino, então, não terá fim. Porém, neste tempo, Deus nos permite que possamos experimentar provações para o nosso benefício, para nos fortalecermos e para nos ajudar a amadurecer cada vez mais. Um fato curioso é que a maioria das provações e testes que enfrentamos possivelmente sejam resultados da nossa própria personalidade. Sem provas, nós não cresceremos espiritualmente. Se não superarmos tais fraquezas, possivelmente voltemos a cometer os mesmos erros, as mesmas transgressões que tínhamos feito no passado e ainda, vez por outra, continuamos a fazer. Como seres humanos que somos, somos pecadores. Nós não somos melhores do que ninguém. Somos todos iguais. Só que a graça de Deus se mostra abundante para o crente que busca ao Senhor, que atende ao Senhor, que obedece ao Senhor, porque quem lê a palavra do Senhor e é obediente à palavra do Senhor é feliz. Ah, meus amados ouvintes do YouTube, da Primeira Igreja Batista de Jacobina, outros irmãos que estão nas redes sociais e os que estão aqui participando conosco desta tela de comentários, se nós não superarmos esses problemas que nós enfrentamos como seres humanos, nós não teremos condições de atingir
o alvo de podermos ser santos, como Deus é santo. Um dia desses aí eu ouvi alguém dizer assim, foi um pastor que disse, nós não somos santos, não. É o quê? Nós somos santos, sim. Somos separados. Não é santo de pau oco, de sair voando com a asa de anjo, né? Não é nada disso, não. Nós somos santos porque nós somos separados. Nós somos lavados pelo sangue de Jesus e, embora vivamos neste mundo cruel, hostil, vil, porque o pecado é o princípio da morte. Mesmo assim, nós podemos fazer a diferença e devemos fazer a diferença. Se formos humildes diante das provas, o Espírito Santo estará trabalhando nas nossas vidas. E aí nós daremos o fruto do Espírito. Aí tem gente que diz assim, vamos produzir os frutos do Espírito. Não, não é nada disso. Não são frutos do Espírito. É um fruto com 9 manifestações diferentes. O fruto do Espírito é um só. Há uma unidade. É como uma tangerina gostosa, docinha, que você abre, que tem 9 gomos. Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. 9 gomos da tangerina. É isso aí. Ou da pocã, como queira chamar. E nós, assim, produziremos o fruto do Espírito em abundância. E esta é uma parte essencial de um ser cristão, homem ou mulher. Perceber realmente quem somos e nos enxergarmos como realmente somos. Ao mesmo tempo, tais provas nos mostram onde estamos fracos e onde estamos fortes. Quando somos testados e falhamos, podemos recomeçar e enxergar como somos insuficientes e dependemos da ajuda do Espírito Santo. O Espírito Santo realiza hoje neste mundo o mesmo ministério que Cristo realizava. Isto é, você, meu irmão pastor, meu colega de ministério, você, minha irmã querida em Cristo, meu irmão amado que está... Nós somos mais privilegiados do que os apóstolos. Sabiam disso? Porque nós temos o Espírito Santo, o Paráclitos. Ele foi deixado por Cristo para nos ensinar as verdades eternas e continuar também o ministério do Senhor Jesus Cristo. Ao mostrar ao Senhor as nossas fraquezas, o Senhor é capaz de construir confiança e também nos dar a capacidade para podermos confiar no Senhor. As provações produzem sempre paciência, como diz lá em Tiago 1, versos 2 e 3, e a paciência nos ajuda a confiarmos plenamente em Deus. As provações, meus amados, nos ajudam na perseverança, que é essencial para a vida cristã. Em Romanos 5, de 3 a 5, o apóstolo dos gentios, o apóstolo Paulo diz, não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, nas provações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança, um caráter aprovado,
E o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu. Amém, queridos? Está lá no texto. Deus permite que passemos por provas, por conflitos, por testes, a fim de nos proporcionar um crescimento, nos fortalecer, nos ajudar a perseverar, para sermos pacientes e também para confiarmos somente em Cristo. Do Senhor vem a nossa vitória. Do Senhor vem a nossa vitória. Muita gente diz assim, não diga estou fraco, não. Diga assim, eu posso todas as coisas, como a Bíblia diz. Mas não é posso todas as coisas, não. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se não é o Senhor que nos fortalece, nós não podemos nada, porque Jesus Cristo disse, sem mim nada podeis fazer. Ora, meus amados, Deus permite que passemos por essas provas e conflitos. Não permita, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, que a dúvida se instale na sua mente, lhe conduzindo ao desânimo, ao fracasso. Saiba que Deus pode lhe socorrer sempre, seja qual for a situação ou a dificuldade que você está a enfrentar. E da próxima vez que você enfrentar um teste ou uma prova, difícil mesmo que seja, agradeça a Deus. Tente aprender o que Ele está querendo fazer em sua vida. Porque quando nós somos provados, o Senhor quer nos refinar, como o ouro é refinado no cadinho. Vai para o fogo, meu irmão. Vai para o fogo, minha irmã. É isso aí que o Senhor quer de nós. O Senhor, meus amados irmãos, pastor Robson Santos, amada Primeira Igreja Batista de Jacobina, o Senhor vos abençoe. O Senhor quer abençoar a essa igreja de maneira prodigiosa. Ele quer dar mais força a esta igreja, a este ministério abençoado. Ele quer também salvar vidas através dessa agência do Reino de Deus. Ele quer te fazer, meu irmão, minha irmã, da PIB de Jacobina, muito melhor. Que Deus lhes abençoe. Amém. Amém. Falei demais, não foi, Paulo? Não, eu queria que o senhor falasse mais uma meia hora aí, descendo o chicote. Hein? Eu queria que o senhor falasse mais meia hora, descendo o chicote. Mas eu passei dos 25 minutos que eu prometi. Pastor Robson. Passei muito. Mas é isso mesmo. Pastor. Eu estou muito feliz de estar com vocês. Pastor Robson, que alegria, viu? Te conhecer. Tu não conhecia esse doido, não, né, pastor? Hein? Pastor, é um doido de lá e um doido de cá. Então pronto. Isso é bom demais. Meu pastor querido, eu sou apaixonado por pastor raiz, pastor que prega o verdadeiro evangelho. Amém. Nós, na nossa programação aqui, a gente vai ter um momento agora, breve, para a gente fazer algumas perguntas ao senhor. O irmão, o pastor Eliniel, colocou uma pergunta, mas antes da pergunta dele, eu queria fazer uma pergunta dentro do tema que o senhor acabou de falar, no tema da pregação. Nossas lutas e provações, elas dizem muito a respeito do propósito de Deus da nossa vida, não é verdade? Com certeza absoluta. Não Exato. É porque nós pecamos ou estamos em pecado. Não Exatamente. Porque, e é justamente essa... pois não, pode falar. Inclusive, eu me lembro daquele acontecimento maravilhoso
Quem pecou, Senhor? Este ou seus pais para que nascesse cego? Nem ele pecou, nem os pais dele, mas isto se deu para que fosse manifestada a glória de Deus. Não é? Nós passamos por provações porque o Senhor quer refinar o nosso caráter. Ele quer nos aprimorar, porque hoje, pastor, nós estamos vivendo momentos de muito desleixo espiritual. É lamentável. Tem havido, digamos assim, uma humanização exacerbada na vida de muita gente. Entendeu? E há muitos colegas jovens que estão indo para o seminário porque pensam que vão ser executivos da fé. Não existe isso. A gente vai para batalhar mesmo, para sofrer. Enquanto não tomar as lombadas que tiver de tomar, vamos lá, pastor. Então, eu quero fazer duas perguntas dentro de uma só, pastor, para o senhor, e dentro desse tema. Pode fazer, meu irmão. Quando a gente fala das provações, claro que o evangelho moderno, né, contemporâneo, ele foge disso. Ele prega uma parte do evangelho, que é a parte apenas, que é maravilhosa, que Deus é amor, mas não a parte do arrependimento, a parte do abandono às práticas pecaminosas e mortas e tal. Então, a pergunta que eu quero fazer é o seguinte: como lidar com tantos anos de ministério, como que o senhor lida nas suas pregações com esse fato de que Deus é Pai, nos ama tanto, e ele mesmo fez inúmeras promessas quando ele diz, não só para Israel, mas para todos nós, que ele tem pensamentos bons a nosso respeito, e mais altos e mais elevados, mas que dentro dessa bondade de Deus passa por nos permitir e até nos proporcionar passar por provações. Como que o senhor lida com essas duas verdades bíblicas? E como que o senhor, nas suas pregações e na sua maneira de ensinar e levar a igreja, e conduzir a igreja à palavra, você, querido pastor, o senhor, querido pastor, consegue lidar com essas duas verdades tão fortes na Bíblia, de um pai que ama, mas ao mesmo tempo, para nos ver crescer, nos permite passar por... Pastor, Deus é amor, mas Deus também é justiça. O cristão que tem compromisso com o Senhor, ele tem que ter, pastor, vergonha na cara. E entender que o evangelho é coisa séria. A porta é estreita. A porta larga conduz ao inferno. A pessoa não pode... Porque hoje em dia, pastor, a verdade é essa. Aqui uma coisa chama a outra. Me permita me delongar mais um pouco. Hoje em dia, há uma facilidade muito grande para se dizer, olha, Deus é só graça, é só amor. Então, venha de qualquer jeito. Venha de qualquer jeito até a hora de vir. Mas depois que veio e que foi lavado pelo sangue de Jesus, tem que modificar a vida. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Quem não quiser se enquadrar, paciência. Não se converteu. Não tem que contemporizar com o pecado. A igreja de Mares é uma igreja acolhedora, sabe, pastor? É uma igreja que acolhe. Agora, acolhe e a pessoa vem receber a bênção da salvação, a lavagem no sangue de Jesus, e se espera dessas pessoas metanoia, mudança de mente. Se não,
não se converteu. Porque ninguém pode dizer que é um crente e continuar na mesma lama aonde estava. É exatamente assim que eu lido. Mas, e eu, digamos assim, pastor, Edi sabe, e Paulo também já me conhece, eu não tenho papa na língua. Não tenho papa na língua. Porque é desse jeito mesmo. Então, ou a pessoa que diz que veio para encontrar em Cristo uma vida nova, demonstra ter vida transformada, ou então, paciência. Eu mesmo toco o cacete, pastor, com toda tranquilidade, sem problema nenhum, entendeu? Eu sou muito amoroso, eu abraço todo mundo, eu beijo todo mundo, eu beijo velho, beijo pessoa novinha, beijo homem, mulher, todo mundo na igreja, sem nenhum problema, abraço todo mundo. Mas isso também não significa contemporizar com o pecado. Eu lido desta forma. Não estou te ouvindo, pastor. Desculpa, meu microfone estava fechado aqui. Pastor, perfeito. Sim. Deixa eu passar a pergunta do pastor Eliniel. É uma pergunta, ficou uma curiosidade aqui dentro da sua fala em algum momento, quando o senhor falou aquelas pessoas que estão tão seguras, eu acho que foi assim, acerca da sua salvação, poderão ter uma surpresa um dia, né? Que estão o quê? Que estão tão seguras, que são salvas e não pregam o evangelho para outras pessoas e poderão um dia ter uma surpresa, né? Quando o senhor falou daquelas pessoas relaxadas que não pregam o evangelho e pensam assim, eu já ganhei minha salvação, então não preciso fazer mais nada. Aí a pergunta é, o senhor crê na perca da salvação? Não, pastor, não vou chegar a esse ponto, não, de jeito nenhum. Aí precisa estar mordido um cachorro doido. Viu? Aí era preciso estar mordido um cachorro doido. Não. O problema é o seguinte, é que quando nós entregamos a vida a Jesus, nós não podemos ser egoístas da maneira como éramos. Então, nós temos de dividir. Tantos vi que salvou, mas ninguém se importou de falar-me da graça de Cristo. Não é? Não me falaram de Cristo. Quem passa junto de mim, esse pecado eu não vou levar comigo, não. Eu vou falar da graça de Cristo. Agora, também eu digo assim, se você quiser aceitar, aceite. Se não quiser, vá para o inferno com sua indiferença, não tem problema, não. Ninguém vai estuprar o coração de ninguém. Verdade. Jesus Cristo bate a porta, ele não derruba a porta. Ele bastava estalar o dedo para derrubar a porta, ele não derruba a porta. Ele bate a porta. Deixa eu fazer uma pergunta que é uma inquietação minha como pastor da igreja, que o senhor já foi pastor e já fui pastor em outras igrejas. Como pregar o genuíno evangelho, continuar sendo fiel a Deus na palavra, com a teologia de fato bíblica, mas ao mesmo tempo, porque uma das maiores verdades do evangelho é que Cristo desceu. Ele se fez homem para poder alcançar o homem pecador. E ele mesmo disse que veio para pecadores e para doentes e não para os sãos, que se consideram sãos. Claro, igreja não é tribunal, igreja é Exato. Hospital. Então, como você continuar sendo fiel, como o senhor falou, porque na caminhada de Jesus, o que parece que ele era muito duro não eram com aqueles que se chegavam rendidos, pecadores e até pegos no exato momento do seu pecado, como a mulher adúltera que foi pega no adultério. Aqueles Mas ele era eram duro os fariseus. Ele era duro e firme com aqueles que eram religiosos. Então, como que a gente deve lidar, a igreja atual deve lidar com essa amabilidade de receber pecadores, de se envolver com o fim de pregar o evangelho com os pecadores, como Jesus fazia, de comer com eles, a fim de pregar o evangelho, e ainda assim ser firme
biblicamente falando, com relação à mensagem do Evangelho? Não tem faltado muito amor e aceitação para esse pecador arrependido e tem se aliviado muito para o religioso fariseu? Tem sim, pastor. Tem, não tenha dúvida. Olha, e a maioria das igrejas está cheia de religiosos. São pessoas que não têm compromisso com o Senhor e nem querem compromisso. Porque o compromisso, ele, digamos, importa em outras coisas. Até na fidelidade, no dizimar. Até na fidelidade, no dizimar. Há pessoas que querem ser religiosas apenas. Vão, esquentam o banco e saem. Da maneira como entram, saem. Não são apaixonados por Jesus. Não têm compromisso com Jesus. Porque Jesus Cristo, é claro, ele conviveu, sem dúvida alguma, com o próprio Judas, né? Servia o pão a Judas na mesa, e Judas pegou, por causa de 30 moedas, marcou lá no Getsêmani e entregou Jesus da maneira mais covarde e mesquinha. É claro que era para cumprir o plano de Deus, mas foi isso que ele fez. Ele se sentiu tão envergonhado que o resultado foi ir se enforcar, né? Mas tem gente assim. Tem gente assim. Porque se fosse usar a forca, se fosse fazer igual a Safira aí, ai, ai, tenha paciência. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é cheio de graça, mas Ele é amor. Agora Ele espera também que seus servos tenham justamente compromisso com Ele, porque o ter compromisso com Jesus é muito diferente de ter apenas ideais de religiosidade. E nós temos sido abalados, hoje em dia, não só pela teologia da libertação, mas essa bobagem aí da teologia da prosperidade, essas coisas. Tem gente dando ordem ao Espírito Santo, não é? Tu sabes disso? Esse povo que dá ordem ao Espírito Santo para que faça isso ou aquilo. Eu já vi aqui gente dizer na mídia, na televisão, se na manhã não tiver milagre nessa igreja, eu rasgo a Bíblia. Ó, isso é um doido, um cara desse que diz isso. Não é assim. Então, nós estamos vivendo dias, pastor, difíceis. São dias de provações, porque também tem muita gente acomodada sem querer nada com o Senhor. O Senhor não vai, digamos assim, tomar por inocente o irmão e a irmã que for negligente na fé. Ele não vai. Ele vai querer que o discípulo dele seja discípulo dele. E o discípulo tem que ser parecido com o mestre. Parecido com o mestre. Não pode ser de outra forma. Verdade, meu pastor, verdade. Deixa eu só seguir o fluxo que foi me dado a incumbência aqui. Eu quero fazer uma última pergunta do pastor Eliniel e quero depois, claro, fazer um agradecimento pessoal. Pastor Eliniel pergunta aqui como eu posso identificar quando a provação vem de Deus para a edificação da nossa vida, né? Quando ela vem de Deus e quando ela não vem de Deus. Para o crente fiel, a provação ela vem do Senhor. Deus não deseja que seus filhos sejam justamente... o Senhor permite que sejamos provados. Ele não vai jogar uma tentação em cima de você. Mas
quando a gente era pequeno, tinha um corinho que dizia assim: cuidado, pezinho, aonde pisa. Cuidado, olhinho, no que vê. Cuidado, mãozinha, aonde pega. Lembra desse hino? Na EBD, na Escola Bíblica Dominical, na EBF? Pois é. Acontece, cuidado, boquinha, no que fala. Acontece que há muita gente que não pensa nessas coisas. E aí, quando menos espera, já caiu no laço do diabo. Aí diz assim: foi o diabo? Não. Porque agora também, pastor, hoje em dia, tudo se bota culpa no diabo. Tudo é culpa do diabo. O crente esquece que a culpa, às vezes, é dele. Existem certas coisas que, digamos, tem gente que dá um espirro e diz: vai de reto, Satanás. Porque deu um espirro, vai tomar a vitamina C, vai tomar a vitamina D, vai tomar limonada, vai tomar suco de laranja, vai ajeitar sua imunidade. Mas é porque tem muita gente brincando com o Senhor. Muita gente brincando com o Senhor. Agora, saber que a aprovação é de Deus ou não é de Deus, veja só, o diabo só faz aquilo que ele ouve falar. Aquilo que o diabo ouve falar, aquilo que o diabo vê, E o crente, às vezes, dá muitas brechas ao diabo. Seja ele crente, servo, serva, pastor, seja o que for. Mas se abre brechas. E a gente tem que andar, digamos assim, rodeado pela graça do Senhor. Vigilante. Nós devemos ser simples como as pombas e prudentes como as serpentes. Então, existem, pastor, vários casos, inclusive em ministérios até internacionais, como Rex Humber, né? E outros, que caíram, digamos, aí vai dizer, foi o diabo? Não, o crente facilitou. Foi provado, quase perdeu a vida cristã que tinha. Foi difícil se reabilitar. O verdadeiro crente, ele, embora tropece, ele não fica prostrado. Ele se levanta e prossegue na caminhada cristã. Isso é um fato. Agora, discernir se é de Deus ou do diabo é um problema da pessoa, do cristão, com o seu Senhor. Ore para saber de onde é que veio isso. Ou se foi ele, o cristão, que olhou para onde não devia, fez feito Davi, não é? Foi olhar para onde não devia, não é? O pobre de Salomão também, né? E tantos outros que falharam vertiginosamente. Mas, e daí? E daí? Moisés matou um homem, deu umas pancadas na rocha lá, não pôde entrar na terra prometida. O Senhor providenciou outro servo para terminar de conduzir o povo. São essas coisas. Alguma coisa também não é culpa só do diabo, não. É que a pessoa, esse negócio de botar a culpa no diabo, digamos, é um servo do Senhor, tem um envolvimento com uma mulher dentro de uma igreja. A mulher casada, ele também. Foi o diabo.
Foi descaração, falta de vergonha na vida do crente, do cristão, da cristã. Falta de vergonha, descaração, pastor. Isso eu digo no púlpito da igreja. Entendeu? Digo no púlpito. Não tem esse negócio, não. Aí não foi o diabo, foi? Não foi. Então, como é que vai saber se é o diabo? Vá orar, que o Senhor vai lhe dar discernimento. É porque hoje em dia, pastor, também, tem muito crente que não quer mais nem ouvir a voz do Senhor. Não deixa mais nem o Senhor falar. Ele é autossuficiente, ele sabe de tudo, ele não precisa mais de nada, ele conhece tudo, ele é o bambambam. Não tem bambambam na vida cristã. Não é? Não tem bambambam na vida cristã. Por mais que eu tenha estudado na minha vida, estudei para poder melhor servir ao meu Senhor somente. Não vale nada. É tudo esterco. Tudo esterco. Verdade, pastor, verdade. É. Meu querido pastor, a gente precisa marcar um café para poder desenrolar mais nossa conversa e com tantos queridos irmãos. Eu sei que todos estão aqui felizes em ouvir mais uma vez do pastor Isaías, eu pela primeira vez, e estou muito feliz por esse momento. Mas a gente está com um horário avançado aqui, pastor, e eu queria Avançado mesmo. agradecer a Deus em primeiro lugar e agradecer ao Senhor pela disponibilidade, pelo coração de servo, pelo coração de ministro da palavra, que tem cumprido isso, esse chamado de Deus na sua vida com muita graça e com muita unção que vem da parte do Espírito Santo. Que Deus te abençoe, renove cada dia mais a alegria no seu Amém, coração em servir o ministério. E eu quero agora passar para os irmãos Edson e Paulo César, que vão dar alguns avisos, mas pastor Isaías, que Deus nos permita, particularmente a mim, encontrá-lo pessoalmente, lhe dar um abraço, porque como eu falei no início dessa live, hoje eu colho frutos de ministérios e de homens de Deus, como o Senhor, que passaram pela PIB de Jacobina e deixaram frutos muito benditos aqui nesse lugar. Deus te abençoe, abençoe sua casa. Obrigado, pastor. E seu ministério. Receba meu abraço também e minha alegria de ter conhecido a você, viu? Ó, um abração para você, viu? Tá bom? Bem grande. Bem abraço, forte. pastor. Abraço. Deus o abençoe. Amém. Querido irmão Edson e Paulo César, fiquem à vontade. Posso sair agora? Eu acho que pode. Tony, pastor. Tony Melo. Muito obrigado. Porque aqui no meu aviso tem Edson e Paulo César, mas deve ser Tony. Deus abençoe, pastor. Fique à vontade. Sabemos Amém. Compromissos e já agradecemos pela disposição. Amém, querido. Obrigado, pastor. Amém, querido. Abraço, pastor. Obrigado. Obrigado. Queremos agradecer a todos vocês. Oi, Elias. Beijo para tu. Você também, pastor Elias. Para Josi também. Tá legal, com certeza. Beijo. Para Lola. Obrigado, pastor Elias. Oi, pastor. Obrigado por abençoe. Conosco aí na nossa live, que estão no YouTube. Muito obrigado mesmo. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, e, se possível, fazer um comentário para ajudar a divulgar o nosso canal, o canal Conexão com Cristo. Nós teremos outras lives e vamos agora... Obrigado, querido. Então, vamos ter a live com o Edson Gomes, do Jovem da Verdade, e vamos ouvir aí o aviso sobre ele. É dia 22 de setembro, olha só, coisa boa. Presbítero Edson Gomes, conhecido nosso da década de 80 em Jacobina, está em Fortaleza hoje, e é o fundador da missão Jovens da Verdade. Está anunciado dessa palavra no dia 22 de setembro desse ano, é claro, nesse mês, né? Lógico. Mesmo horário, e nós contamos com todos vocês nessa live. Com você, Tony. Amém. A expectativa é muito grande, mas nós teremos aí, viu, pastor Isaías? Nós conseguimos contactar com o grupo Logos e fechamos uma live com ele, com o pastor Paulo César. Vai estar conosco no dia 24 de novembro,
às 20 horas. Ele estará cantando aquelas músicas dos anos 80, aquelas belas canções que todas as igrejas conhecem e muitas cantam até hoje. Então, dia 24, coloque na agenda de vocês aí, 24/11, Grupo Logos, pastor Paulo César, ele irá cantar e pregar também. E trará uma palavra para nós. E será uma noite abençoadíssima como foi a de hoje. Obrigado a todos. Deus abençoe a cada um. Pastor Isaías, Olá, como vai? Tudo bem? Mais 2 vezes. Espero que sim. Meu nome é Edson Gomes. Meu amigo Paulo Barbosa convidou-me para participar de um projeto chamado Conexão com Cristo. Que nome bonito, não é mesmo? Pois eu espero que não apenas o nome, mas o projeto também seja muito bonito, no sentido de oferecer frutos que glorifiquem o nome do nosso Salvador e edifique o seu povo também escolhido. Que Deus nos ajude, que Deus nos alimente a cada dia. Pois é, tenho um encontro marcado com você, no dia 22 de setembro, agora, já pertinho. O horário e o endereço você vai receber direitinho, vai ser o endereço do Zoom e você vai receber tudo certinho, tá bem? Pois eu aguardo você lá. Se Deus quiser, estaremos juntos. Grande abraço, espero você. Que bom, né? Vamos ter o Edson conosco aí. Em novembro vamos ter o Grupo Logos. Vai ser muito bom. Vai ser maravilhoso estarmos cantando e louvando a nossa Deus. Vamos orar finalizando. Nosso muito obrigado a todos vocês, presentes, participantes, mais uma vez. Valeu por estarem conosco. Estaremos de volta, né, no dia 22, com a nossa próxima live. Tenho certeza que vai ser muito abençoador estarmos juntos mais uma vez. Então, nós vamos orar, finalizando. Pastor Gildenor, que bom. Pastor Gildenor, então, vai orar agradecendo a Deus pela live, finalizando assim a nossa live de hoje. Pastor Gildenor, por favor. Pastor Gildenor da PIB de Mundo Novo. PIB Mundo Novo, homem de Deus. O microfone não está aberto, pastor, pode orar. Muito bem. Querido Deus e amado Pai, é com muita gratidão que nós te agradecemos, rendemos graça por tudo aquilo que tu tem feito e irá fazer por nós. Te agradeço, ó Deus, pela vida do pastor Isaías Lins, te agradeço pelo pastor Robson, pela iniciativa da Primeira Igreja Batista em Jacobina, pelo pastor Elias e por toda essa equipe de homens, de pessoas, ó Deus, que têm se comprometido, ó Deus, com o teu reino. Rogamos, ó Deus, para que o teu reino, cada dia, não que os nomes deles cresçam, mas que o teu reino cresça em todos os lugares onde eles pisarem os seus pés. Por isso, pedimos para que tu abençoe, ó Deus, a nossa região noroeste, a nossa associação. Aproveito para orar, ó Deus, pela nossa reunião no sábado. Ó Deus, que a tua graça, ó Deus, alcance, que tu traga cada um debaixo da tua forte mão poderosa, livrando de todo perigo, Senhor. Ó Deus, muito obrigado cheguei atrasado, mas te agradeço pelo pouco que eu pude participar desse encontro. Muito obrigado por tudo, em nome de